Olá, graça e paz a todos e a todas, a nossa querida igreja aí da Jardim Bonança, mas também a todos aqueles e aquelas que de alguma maneira irão ter contato com este vídeo. Estamos aí nesse novo período chamado inverno, né? Algo que traz ao nosso corpo a necessidade de termos sobre ele determinadas coberturas para que nós não venhamos a padecer. Juntamente com o inverno, temos aí experimentado também, ainda, no dia 30 do mês de junho, último dia do mês de junho, estamos entrando no segundo semestre, também, a questão do coronavírus, que tem trazido a nossa alma, tem trazido também ao nosso corpo inquietações, preocupações. O nosso corpo hoje se reveste de máscara, se reveste para a proteção aí de luvas e também de álcool gel, né? Ora, o inverno ele tem sua característica extremamente fria. Hoje o frio realmente está dominando, o nosso corpo, dominando a nossa casa. Para nós nos aquecermos é fundamental que tenhamos agasalhos adequados, prontos, para que não sintamos a crise do frio. E eu estava pensando exatamente nisso e hoje me veio então um texto do grande apóstolo Paulo, quando ele comunica-se com Timóteo, falando de um momento, uma experiência, ora triste e ora também de muita esperança. E é claro que Paulo era um homem extremamente otimista. São Paulo era um homem que realmente esperava de uma maneira correta naquilo que ele tinha convicção, que era Deus, o texto que me veio à mente nessa tarde, enquanto eu estava meditando naquilo que nós poderíamos conversar, encontra-se lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 4. Paulo aqui encontrava-se prisioneiro em Roma. Eu não conheço o frio da Europa. Alguns de vocês já provavelmente lá já estiveram e sabem que o inverno dizem que é extremamente rigoroso. Agora imaginemos nós então experimentarmos o frio do inverno europeu trancafiado ainda. Óbvio que o corpo de Paulo, a mente de Paulo também foram envolvidas, quer queira, quer não, por esse sentimento de inverno. Mas vamos ver aqui o que é que ele nos diz e o que é que ele nos traz como esperança. Capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, ele diz assim, a partir do versículo 9. E é interessante aqui entender que Paulo experimentava aqui os seus últimos tempos físicos. Brevemente ele padeceria, ele iria morrer. Está escrito aqui, porque eu, já sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura Timóteo vir comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, portanto, traga a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado, mas o Senhor
assistiu-me. O Senhor fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Pudens e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém. É uma carta muito interessante, né? Para que nós analisemos dentro desse contexto de inverno sobre o qual nós estamos passando. É claro que Paulo aqui ele coloca de uma maneira bastante clara os seus sentimentos. E tem uma coisa que é muito importante na existência do apóstolo Paulo, é que ele não mede as palavras no sentido de esconder sentimentos. E é realista, né? Como todos nós também devemos ser realistas, né? O que acontece é que muitas vezes, né, diante de determinados fatores, circunstâncias, né, nós queremos esconder a dura realidade do que é a vida. Paulo não. Paulo, óbvio, experimentando já tudo aquilo para o qual Deus o havia chamado, agora relata, né, com bastante clareza os seus sentimentos. Quais são os sentimentos que nós aqui podemos, em primeiro lugar, entender? A necessidade. Paulo tinha necessidade, como todos nós temos, né? E a necessidade primeira aqui que nós podemos perceber, sim, é agasalhar-se, né? Agasalhar o seu corpo. Quantas pessoas nos dias de hoje, né, nesse tempo complicado, difícil, que se chama inverno, padecem, né, exatamente por não terem roupas ou por não terem abrigos suficientes e necessários para trazer a devida proteção. E Paulo então pede a Timóteo que lhe traga a capa, uma única capa. Não tem um grande vestuário, não tem grandes roupas, mas tem algo que aquece o seu corpo, que é a sua velha capa, que provavelmente deve tê-lo acompanhado, deve tê-la, né? Essa capa acompanhado a vida de Paulo durante muita caminhada. Provavelmente já deveria estar gasta, né? Provavelmente já deveria ter ido para muitos lugares, mas ainda era suficiente, segundo aqui a palavra de Paulo, para trazer aquecimento ao seu coração. Eu não conheço o frio extremo, né? Mas dizem que é muito complicado, é muito difícil, né? Que a doença causada, né, exatamente pelo frio é a hipotermia. E ela não acontece, ela não vem de uma vez só. Nos livros de história, óbvio, conhecendo as caminhadas aí, militares, né, de Napoleão Bonaparte, de Hitler, por exemplo, com relação à Rússia, a gente percebe que eles não foram preparados, né, para o frio da Rússia. E, em decorrência disso, acabaram pagando um preço muito alto, né? Boa parte, né, apenas 2% do exército de Napoleão, quando voltou para a França, né, depois da batalha na Rússia. Ora, Hitler também perdeu a Segunda Guerra Mundial na Rússia, o frio da Rússia, é terrível, né? Ou seja, há necessidade de um preparo. Tolos seremos nós se realmente andarmos por aí sem agasalho, ainda mais nesse tempo aí do coronavírus, né, onde realmente há necessidade de uma proteção. Ele tem consciência disso, né? Hipotermia, portanto, pode ser algo que produza tragédia ou produza doenças em nossas vidas. Precisamos, sim, nos proteger, e mais do que isso, né? Precisamos também abrir a nossa vida para aqueles que pouco têm, né? Ou seja, compartilharmos, né, do excesso que muitas vezes nós temos aí de cobertores com aqueles que nada têm. Paulo é consciente disso e pede, né, para o seu grande amigo Timóteo a trazer a sua capa. Mas também tem um outro pedido aqui que é muito interessante para Paulo, né?
e também serve para nós que estamos aí isolados, que estamos aí muitas vezes perto, né, de estarmos na condição de trancafiados, né, não presos, né, jamais isso, né, mas trancafiados, isolados. Paulo pede que traga a ele livros, né, ou seja, principalmente os pergaminhos, mas livros também fazem parte, né, da nossa existência humana. É fundamental que nós também nos aqueçamos a nossa alma, né, com boas leituras, com bons textos, né? Quanto bons textos podem trazer à nossa alma, né, o alimento, quanto bons textos podem permitir, né, que nossos sonhos, né, ou que a nossa mente possa viajar, possa ir para longe. Felizmente, nós temos uma biblioteca na nossa igreja, formada aí pelo nosso querido irmão Wilson, né? E é fundamental, né, nós realmente continuarmos a desenvolver esse hábito de leitura, porque é a leitura que produz, né, expectativas novas, é a leitura que faz com que nós desejemos, né, crescer, desejemos conhecer lugares, ainda que não fisicamente, pelo menos através das letras, né, das escritas. Mas, acima de tudo, Paulo aqui, ele pede que lhe traga os pergaminhos. Como isso é fundamental neste tempo, né? Provavelmente Paulo sentia que poderia correr o risco, sim, ainda que distante isso, mas ele tinha consciência de que a leitura dos pergaminhos, ou seja, da revelação de Deus através da escrita, eram fundamentais para o seu espírito. Alimentar o espírito, portanto, neste tempo é essencial, mais do que qualquer outro elemento, né? Quantas vezes, né, nós temos ouvido por aí frases tontas, né, no inverno, de alguém que experimenta uma bebida para aquecer, né, o seu corpo, aquecer a sua alma, mas ela passa logo, ela passa brevemente, né? Mas quando nós aprendemos a aquecer o nosso espírito, como isso faz uma diferença brutal, como isso traz uma expectativa enorme para os nossos corações e as nossas vidas, né? Vivemos dias difíceis, vivemos dias complicados, onde, apesar, né, das tentativas, a nossa alma corre um sério risco, o nosso espírito corre um sério risco, que é de ir lentamente, né, perdendo a sua força, perdendo o seu encanto, perdendo aquele fogo abrasador. Estamos distantes aí da igreja já há 4 meses e se nós não tomarmos cuidado, e esse é o grande apelo que nós, como pastor da igreja, fazemos, é que ninguém desista, que todos continuem firmes, que todos realmente olhem, apesar das circunstâncias difíceis, mas que mantenham a firmeza, que mantenham a esperança, né? Porque é somente com a expectativa e a esperança colocadas em Deus, o Senhor, é que o nosso espírito continuará animado, ele não irá morrer, né? Nós não podemos perder essa expectativa e, portanto, Paulo aqui sabe e sente a necessidade, portanto, de continuar aquecido espiritualmente. E como é que nós podemos nos aquecer espiritualmente, né? Se nós não nos aquecermos espiritualmente, certamente não as ondas do frio da natureza, mas as ondas do frio espiritual poderão nos dominar, poderão tomar conta de cada um de nós e, de repente, então, como a hipotermia, nós podemos ser dominados pelo frio espiritual. E não há nada mais angustiante do que aqueles que já conheceram a palavra do Senhor realmente abandonarem. E Paulo aqui cita alguns companheiros que o abandonaram. Ou seja, não sentiram mais a esperança, não perceberam mais a expectativa positiva de continuar a caminhada, né? E então optam por deixar Paulo, mas muito mais do que deixar Paulo, deixam, né, o reino de Deus, abandonam, viram as costas para as coisas de Deus. E quando isto acontece, certamente corremos um grande perigo de
vermos em nossa existência aquilo que Deus plantou com tanto cuidado, com tanto carinho, murchar, desaparecer lentamente, né? Paulo aqui, ele relata com tristeza que muitos o abandonaram, mas que Deus jamais o abandonara, que Deus jamais o deixaria, mesmo tendo a consciência de que estava sendo entregue, estava sendo ofertado, né, como uma pequena oferta para Deus. Alguns textos dizem uma libação, né, ou seja, uma oferta mínima para Deus. Também nós temos que realmente ter isso em nossa consideração. Acreditarmos que Deus tem tido cuidado de nós, que Deus tem nos amado a ponto de realmente nos aquecer constantemente. Querido irmão, querida irmã da IPI do Jardim Bonança, mas também de outros locais que terão contato com essa mensagem. É fundamental, né? É fundamental que nós realmente possamos pedir como Paulo pediu a Timóteo: Senhor, envia o teu Espírito, que teu Espírito, Senhor, traga sobre nós a cobertura necessária para aquecer não somente, né, o nosso corpo físico, mas muito mais, né, o nosso espírito, que nós não caiamos, né, na tentação de deixarmos, de abandonarmos as coisas do Senhor. Que esta humilde e simples mensagem desta quarta-feira possa produzir ao coração de vocês muita esperança. 1º de julho, segundo semestre nascendo, um novo tempo. Aqueça o seu coração, aqueça o seu corpo e deixe que o Espírito Santo aqueça a tua alma, em nome de Jesus. Amém. Noite abençoada, noite feliz. Que o Senhor guarde a tua vida hoje e sempre. Amém.